Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de abril de 2020, sábado de Páscoa. É o estudo do grupo Sermão do Monte, que fica sediado na Arcas, Associação Ramatiz. Hoje nós vamos iniciar com a prece, pedindo que vocês sempre façam a meditação de vocês, as inspirações antes, e depois nós já vamos conduzir com o tema Esperança e também mais algumas informações para que nós possamos avaliar o momento atual. Do livro de Francisco de Assis. Ó Deus, grande e glorioso, ilumina as fraquezas de nossos corações. Dai-nos uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, uma humildade profunda. Dai-nos, Senhor, o justo discernimento para cumprir a tua santa e verdadeira vontade. Que assim seja. A leitura de hoje será do livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier, item 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quem nos diz isso é Paulo, em Romanos 15, 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir, o homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Que assim seja. O que significa esperança que você gostaria de compartilhar? Do dicionário, é o ato de esperar o que se deseja. É a fé em conseguir o que se deseja. É a segunda das virtudes. Portanto, nós que já estamos há um tempo estudando juntos, ou para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, eu vou pedir que vocês se perguntem, né? Como estou? Como está essa minha esperança? Essa certeza que eu vou ter de obter alguma coisa? Sendo que nesse momento a maioria de nós está num momento de espera, num passo de espera, né? E estamos aguardando o que vai vir amanhã, né? Como será a nossa vida amanhã? É um ótimo momento para a gente refletir sobre o nosso hoje.
E principalmente aqui fala que muitos estão na dor, né? E que eles se encontram nesse vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Então, onde você está? Espero que esteja exatamente já vibrando a esperança, sendo essa pessoa que apoia todos aqueles que estão ao seu redor. É a pessoa que liga para um amigo, liga para um familiar para perguntar se está tudo bem, que lembra daqueles que sabe que tem um pouco mais de dificuldade, seja financeira, seja limitação física, e que possa, então, se oferecer para ajudar. Se ainda assim você é a pessoa que hoje está sentindo essa aflição, não está conseguindo controlar esse medo, para um pouquinho. Né? Ora, vigia, mas principalmente começa a descortinar no amanhã o que de verdade você pode fazer de melhor, o que você tem que mudar agora. Só se lamentar vai te levar em algum lugar? Não. E se você não souber pedir ajuda, também fica difícil. Então é um momento em que também nós temos que nos desfazer do orgulho. Se somos as pessoas que estão precisando de ajuda, peça ajuda. Pode ser que um não se importe, outro não se importe, mas sempre vai haver alguém que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar. Seja no que for, seja na obtenção de um remédio, de uma ajuda financeira, seja apenas uma palavra de esperança. Às vezes você só precisa ouvir alguém falar. Conversar com alguém que tem uma força muito grande, que seja uma pessoa divertida, né? Então essas pessoas que têm uma esperança muito grande no porvir, que sabem que isso tudo é passageiro, são as provas, né? E a gente precisa ter a certeza de quem somos nós nesse papel. Eu tenho pedido já nos últimos estudos que vocês lembrem da missão que vocês se comprometeram aqui na Terra. Cada um tem um papel importante, cada um é uma folha na árvore de Deus. Então, qual é o meu papel? Então, faça o seu. Haja naturalmente, dia a dia, com esperança, com fé, né? Que ele já fala aqui, é difícil. E não se preocupe, porque também pontua aqui no texto que Jesus diz que ele sabe que nós, aprendizes, nem sempre vamos acertar. Né? Não tem como. Então nós vamos errar. Vai ter dia em que a gente vai... Não, hoje eu vou ser melhor, hoje eu vou conversar com todo mundo, hoje eu vou olhar minha rede social e não vou me dispor com ninguém, né? Então, se você errou de novo, volta para o centro, continua. Perceba se você é um agente da paz. Eu peço muito a mim mesma e a vocês, tornem-se agentes da paz. Parem de inflamar as discussões, não entrem nessa sintonia política, não entrem nessa guerra de interesses. Simplesmente ore pelo benefício do planeta, para que todos nós possamos aprender com essa experiência do momento, que é esse vírus que está circulando. Para aqueles que acreditam, ele pode estar em todo lugar, ou ele pode estar só em alguns lugares, ou pode ser fruto da mente de alguém. O que acontece é que mundialmente houve um efeito de parada, houve um efeito para o reflexão de todos nós. Então aproveite. Né? Se você está se sentindo bem e feliz nesse momento, agradeça a Deus, porque você já tem todas as ferramentas para continuar firme nesse caminho e poder ajudar aqueles que de verdade ainda não sentem nada disso. Exatamente, procure ajudar o vizinho, procure ajudar o familiar, procure ajudar. Você vai ver como as pessoas ficarão muito melhores com esse seu movimento. Nós temos feito aqui na vizinhança troca, às vezes, de alimentos, né? A gente com todo cuidado. Fiz alguma coisa que eu gostaria de dividir com meu irmão, então com todo cuidado, asseio, né? A higiene necessária, a gente vai, leva na porta, não entra na casa, mas aí depois troca uma mensagem. É muito gratificante, de verdade. É muito bom. E, poxa, mas eu não posso hoje, amanhã, domingo de Páscoa, eu não vou poder estar com os meus familiares como antes. É uma coisa diferente, nós nunca passamos. É o momento de você, se estiver sozinho, vivenciar a sua experiência, de você com você mesmo e com Deus, diretamente, com o seu mentor, que sempre está com você, o seu anjo da guarda. Né? Se você tem família, é o momento de rever para que você possa estar um pouco em paz, mesmo que não esteja no melhor momento de harmonia. E se ainda assim você tem a felicidade de estar em família e estar bem, melhor ainda. Não vai estar com todos da sua família, mas vai estar com aqueles mais próximos dentro da sua casa. E Páscoa é renascimento.
Então, nada melhor do que esse momento para uma profunda reflexão e você identificar em você aquilo que precisa renascer. Agora eu queria mudar um pouquinho, né, para a gente já começar nessa questão da esperança. Eu trouxe hoje algumas passagens do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem muitas coisas interessantes, né? Eu vou pontuar algumas páginas de alguns capítulos. No capítulo 1, que se intitula O Coração do Mundo, na página 16, Eliú está conversando com Jesus, porque está muito preocupado com a condução do mundo, como as pessoas estão longe do Evangelho de Jesus. Só que ali mesmo vai mostrar uma esperança que se institui justamente nessa conversa e o que Jesus espera para a terra do Brasil, porque naquela época ainda era, nesse livro, no momento em que nós estamos, uma terra inexplorada. A Europa já estava em franco desenvolvimento e ainda a América do Sul, e em especial nesse livro o Brasil, não tinha sido ainda descoberto ou povoado. Então, Eliú fala para ele, né? Jesus pergunta, na verdade, Eliú, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Então veja bem, Eliú, ele diz a Jesus que existe um lugar em que pode haver uma nova esperança e uma reconstrução. E Jesus pergunta onde é. E ele diz, né, esse lugar de encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. E então, eles começam a fazer os planos para o Brasil. E então Jesus exclama: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Então veja bem. Quando foi planejada a construção do Evangelho de Jesus no Brasil, qual era o objetivo? Piedade e amor. No seu solo fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Está aí um momento em que nós estamos vivendo mundialmente, e em especial também no Brasil, de exercitarmos a fraternidade universal. Isso é da época lá atrás, né? Quando ainda nem tinha sido descoberto o Brasil, já estava no plano espiritual a discussão sobre isso, né? As definições do que seria o Brasil. E tudo que eu vou trazer para vocês é para nós refletirmos juntos se estamos cumprindo esse papel de verdade. Mas vamos lembrar qual era a esperança de Jesus para nós. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Porque, de verdade, os que vieram para cá foram aqueles que ou se ofereceram ou realmente foram degradados da Europa para cá. Então, não eram os grandes e ricos, né? Eram os mais humildes, ou até aqueles que não tinham uma conduta muito correta. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados, no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Vejam que a união do povo africano aqui no Brasil também conosco já estava planejado. Vocês vão ver que não exatamente da forma como aconteceu pela escravidão, mas já estava planejado por considerar Jesus, eles, raças mais oprimidas e sofredoras e, portanto, mais simples. Também Jesus fala aqui da importância de colocar espíritos aqui humildes e mansos. Se formos pensar no tocante da maioria, graças a Deus, o povo brasileiro não é um povo bélico, mas infelizmente estamos vendo um crescente
de uma tendência mais violenta, da qual a gente quer falar para que nós não sejamos agentes participadores dessa ação. E aqui ele fala: aqui Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Muito bom, né, gente? Depois, passando aqui para a página 37 do capítulo 5, que fala dos escravos, num breve relato, Eliú mostra de novo a preocupação do que os portugueses e espanhóis estão fazendo, indo à África, escravizando aqueles irmãos que até pelos próprios africanos infelizmente foram vendidos e trazidos não só para o Brasil como para outras terras, mas falando do Brasil. Então ele mostra assim, mas nossa, mestre, eles estão desviando o nosso propósito. A ideia era nós termos ido lá, oferecido a eles uma nova terra para que eles pudessem ajudar a construir. Teria sido um pouco diferente. E então, o que fala Jesus, né? Num trecho aqui da página 37. Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos em face da grande lei do arbítrio independente ou livre-arbítrio, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual. Então veja bem, em todos os tempos os planos de Jesus não foram esses, nem de escravidão, nem de opressão, nem de ditadura, nada disso. Mas o homem tem um livre-arbítrio limitado, mas tem, e ele desvia. E aí ele continua ainda na mesma página, mas um pouco lá para baixo. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes. Então, nem a mim, nem a vocês, cercear atos e intenções. E sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras, que é a terceira vez que a gente está falando, a cada um segundo as suas obras. Então olha que Jesus fala, não, o outro, ele vai responder pelas atitudes e escolhas. Preocupe-se muito com você, com aquilo que você está escolhendo. O que mais que nós temos aqui? Depois, um pouco mais para frente, no capítulo 13, sobre o Marquês de Pombal e os jesuítas, que na verdade eu traduzo aqui um capítulo falando dos políticos, né? Em breve resumo, naquela ocasião o Marquês de Pombal tinha sido escolhido pelo plano espiritual para ser um dos grandes divulgadores de todo esse evangelho, apoiador, porque ele teria uma força de liderança muito grande. Pois bem, quando ele obteve o poder, ele desviou. Ele identificou os jesuítas, na verdade, mais como inimigos, talvez até porque muitos deles que lá estavam na Europa tenham mesmo, de alguma forma, se desvirtuado, mas os que estavam aqui no Brasil faziam um papel muito bom. Eles realmente educavam o povo, tudo de melhor eles tentavam implantar aqui, os que estavam no Brasil. E o que aconteceu? Mais uma vez, houve um desvirtuamento. E então, aqui tem uma passagem que fala, né? O mensageiro generoso pondera bondosamente aos seus dedicados colaboradores. Irmãos, muitas vezes, os próprios espíritos que escolhemos para determinados trabalhos terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se atraídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império de sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Então, tudo que nós estamos vendo hoje acontecer em várias partes do planeta e também no Brasil, os antagonismos, os enfrentamentos, as brigas políticas,
eles vão responder por tudo isso, porque de fato cada um deles foi escolhido para um papel melhor, para a implantação mesmo da mansidão, da bondade, da humildade, da fraternidade, do trabalho junto aos irmãos, pensar no outro. E se eles não cumprem, eles responderão por isso. Então, cabe a nós apenas orar por todos eles, para que eles possam despertar. E ainda continua aqui mais para frente, na página 86. Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência com a dor, eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto de sua misericórdia. E depois conclui até nesse capítulo o que aconteceu, com o Marquês de Pombal, que infelizmente, depois, quando Dom José I, que era o rei naquela época, faleceu, entrou Dona Maria I e ele foi destituído do cargo. Perdeu todos os poderes e aqui fala que acabou desprendendo-se do mundo, humilhado e esquecido, sob o jugo dos mais pungentes desgostos. Então, nós não desejamos a ninguém, nem a políticos, a ninguém sofrimento, tristeza, isolamento. Mas é fato, quanto mais nós formos fraternos, amorosos, humildes, quanto mais nós quisermos realmente ajudar o maior número possível de pessoas, menos seremos esquecidos e menos seremos abandonados à nossa própria sorte. Porque até o último dia de nossa vida nós trabalharemos em prol dos nossos irmãos. É isso que é a proposta para vocês. Então, e quando nós ficarmos realmente incomodados com alguma discussão, algum pensamento ligado à política, vamos orar por eles, pedindo que eles despertem o mais breve possível. Aqui sem nomear nenhuma pretensão de nenhum lado, simples assim. Façamos a nossa parte da paz. Para finalizar, nós vamos trazer aqui o Jesus no Lar, o item 4. Livro Jesus no Lar. Que seria a lição da semente, para a gente refletir mais um pouco sobre tudo isso. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincentemente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada,
o reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Não tem mais muito o que dizer, né? É muito bonito esse texto. A gente manda depois no grupo para vocês lerem novamente. É simples. Então, quanto mais nós vibrarmos numa faixa elevada de amor, de caridade, quanto mais nós orarmos por esses que perturbam os ambientes, por esses que inflamam as brigas, sejam parentes, sejam políticos, seja quem for, vamos orar por essas pessoas que é as que mais estão nos incomodando, que imagina que bênção essa nossa energia chegando a essas pessoas na forma de amor. Talvez dê uma amenizada em suas atitudes e ações. Que nem essas sementinhas, o que está sendo dito aqui por Jesus é todos nós temos essas centelhas divinas, e principalmente aqueles que são os escolhidos já vieram com isso, mas se desviam muitas vezes, porque a fortuna, a riqueza, o poder realmente são das provas mais difíceis. Vir pobre não é a prova mais difícil, é vir rico, é vir com poder, é vir com toda essa facilidade na mão. Isso são realmente os objetos de queda dos seres humanos. Nós estamos todos suscetíveis a isso. Então, somente com a nossa energia positiva nós podemos ajudar, sim. Talvez até evitar grandes males, grandes confrontos, somente com a nossa vibração. Então, esse fica o convite para vocês, que nós tenhamos aí uma... Quer completar alguma coisa? E se você já despertou, já acordou para isso, veja o que o mestre disse pra gente: todos despertarão, todos, não foi um escolhido e outro não, só que cada um a seu tempo. Então, pelas experiências que você já passou, que eu já passei, que a André já passou, que nós já passamos, a gente já teve o nosso despertar, mas cada um, segundo a sua experiência e o seu tempo, terão essa oportunidade. É isso que Jesus nos fala. E para encerrar, nós vamos fazer a oração final, na verdade, com o Salmo 23, que é para a gente não esquecer que os salmos também são boas ferramentas para a nossa interiorização, equilíbrio e tranquilidade. Salmo 23.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja, graças a Deus.